Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. O Flamengo, na manhã deste domingo, firmou o pé na guerra pela questão dos direitos de transmissão e, mais uma vez, reitera o seu compromisso com a saúde financeira do próprio Flamengo, tá? No que diz respeito ao acordo com a Libra, e o Flamengo tem a prerrogativa de, por ser integrante da Libra, numa assembleia ser contra, né? Essa assembleia foi realizada foi em maio, deste ano, e o Flamengo, nesta reunião, se posicionou, assim como Volta Redonda, contra a questão que estava sendo feita no que diz respeito ao pagamento dos 30% referentes ao pay-per-view, o que acaba resultando numa audiência, E o Flamengo acha que, por direito e com razão até, deva ganhar mais, por ser o clube que mais atrai assinantes, por ter a maior torcida, por ser o clube mais relevante e tal. E aí o Flamengo entrou com uma ação na justiça e conseguiu o bloqueio, ou seja, o depósito em juízo de uma grana que seria repassada a todos, vamos lá, como é que funciona a questão, para você entender, para a gente ficar na mesma página, como é que funciona a questão dos direitos de transmissão? São 3 cotas, totalizando 100%, 40% para todo mundo, tá? A mesma coisa, a mesma grana. 30% de acordo com a classificação na edição do Campeonato Brasileiro. Outros 30% referentes à audiência. E aí é que o negócio pega nessa fatia de 30%. O Flamengo acredita que está sendo lesado com razão nessa história, porque não pode ter um decréscimo da receita com o pagamento da sua cota por audiência de 100 milhões de reais, um decréscimo de 37% num contrato esdrúxulo. Então o Flamengo se posiciona e fala, não. E aí, por que é tão importante esse dinheiro? Vamos lá! A gente fez um vídeo aqui, baseado na matéria publicada, reportagem do ótimo Rodrigo Matos, em que ele aponta para a questão do estádio, por exemplo, que a ideia do Flamengo é economizar para ter 1,5 bilhão de reais em 2036 para construir o seu estádio, tá? Então vamos lá, uma conta aqui de padaria, tá? 1 bilhão dividido por 10 dá 1,5 milhão dividido por 10 dá 150 milhões, tá? O que acontece aí? Se o Flamengo tem um decréscimo de 100 milhões, fica difícil economizar. Então o Flamengo vai atrás do que é dele no que diz respeito à boa governança financeira, que é a pedra fundamental para o desempenho esportivo, tá? Então isso é muito importante. Esse é um esclarecimento que tem de ser feito, E aí vários clubes neste sábado se posicionaram publicamente contra o Flamengo, no que chamam de atuação predatória, aquela coisa toda, Ninguém quer perder o seu. E o Flamengo alega, por outro lado, que não. Como o Flamengo recorre à justiça e ganhou na justiça uma ação ajuizada no que diz respeito a essa fatia de 30%, o Flamengo fala, não estamos asfixiando ninguém financeiramente, porque os outros 70% estão caindo direitinho para os outros clubes, tá? E se o clube determinado, por exemplo, São Paulo, que tem vários problemas financeiros, não consegue equalizar suas contas, não é por causa disso. É por causa da sua má administração ou das suas más administrações ao longo dos anos. Então, não adianta vir agora falar, o Flamengo, tal, não sei o quê, até porque foi o São Paulo que passou a perna no Flamengo, com a questão da Taça das Bolinhas, É sempre bom lembrar isso, porque voltemos a 1987 para contextualizar a situação e para mostrar para você que sempre houve trairagem. Todo mundo sempre pensou no seu. Não tem bonzinho nessa história. O Flamengo está pensando no dele, no que é melhor para ele, o Flamengo. E é o que o BAP tem que fazer, o melhor para o clube que ele preside, no caso, o Flamengo, tá certo? Então, o que aconteceu ali? A CBF não tinha como organizar um campeonato brasileiro, não tinha dinheiro para isso.
né? E aí os clubes acabam fundando uma liga 5 anos antes da Premier League, que era o Clube dos 13. São 13 clubes, né? Os 4 grandes do Rio, de São Paulo, os 2 de Minas, os 2 de Porto Alegre e o Bahia, né? E aí convidam para o Campeonato Brasileiro outros 3 clubes, o Coritiba, o Goiás e o Santa Cruz, né? E é feito o Campeonato Brasileiro com 16 clubes. E aí, imediatamente, o Clube dos 13 consegue 3 cotas de patrocínio muito importantes naquela época. A Coca-Cola, Varig e Rede Globo. Tá? Cada uma depositando $1 milhão. Gente, são outros tempos. Tá? E aí organiza o melhor campeonato da história do futebol brasileiro. Da história. O Flamengo foi campeão brasileiro em 87. E aí tem a traição do Eurico Miranda, que assina um acordo que não deveria nem ser reconhecido, porque a CBF não tinha autonomia para gerir o Campeonato Brasileiro. Aí a CBF gostou do negócio, organizou o módulo amarelo, né, como era conhecida a segunda divisão. Tá? E aí o Eurico Miranda trai o Flamengo. E o São Paulo, curiosamente, ou nem tão curiosamente assim, era por meio do seu então presidente Carlos Miguel Aidar, que voltou ao São Paulo depois e foi afastado. O Carlos Miguel Aidar presidia o Clube dos 13. Ou seja, São Paulo era o maior interessado, em tese, para que aquele negócio desse certo. No caso, a Liga. E houve trairagem, num primeiro momento, do Vasco, por meio do Eurico Miranda, que não era presidente do Vasco da Gama, e depois pelo São Paulo. São Paulo falou, não, São Paulo quando conquista seu 5º título brasileiro, em 2007, falou assim, não, eu sou o primeiro pentacampeão da história do futebol brasileiro. Não era. Né? E pega para si a taça, né, que o time que a conquistasse pela primeira vez 5 vezes seria o campeão, o dono, em definitivo, né, daquele troféu, que era a Taça das Bolinhas, assim conhecido, né, para quem não conhece, era o troféu entregue ao campeão brasileiro. E o São Paulo passou a perna no Flamengo. Né? Foi a trairagem. E aí, depois o Flamengo foi ganhando seus títulos, tal, aquela coisa toda, e o Flamengo, com razão, reivindica para si como um legítimo dono da Taça das Bolinhas, porque o Flamengo foi o primeiro pentacampeão da história do futebol brasileiro, né? Sem aquele negócio, aquela canetada ridícula, revisionismo feito depois pela CBF, no momento em que o Ricardo Teixeira estava em apuros, ele precisava fazer uma média com os clubes, e aí numa canetada ele reconhece campeões da Taça Brasil, do Robertão, como campeões brasileiros, tá? Então eu estou falando isso, por que eu estou contando toda essa história, por exemplo, do Campeonato Brasileiro de 87? Para que você entenda que nunca teve bonzinho no futebol brasileiro. Nunca teve. Então quem hoje fala, o Flamengo é malvadão, aquela coisa toda, gente, essa turma já fez coisa no passado, conhecemos a história do futebol. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.